Olá pessoal, hora de resolver mais um problema de programação e hoje o problema do LeetCode que eu trago é o 57, que é um problema médio, ou melhor dizendo, de dificuldade média, né? O que diz aqui o problema 57 é inserir um intervalo. Eles dão para a gente um array chamado intervalos, com vários intervalos numéricos, né, start e end. Esses intervalos não se sobrepõem e já estão ordenados em ordem crescente, tá? E aí, junto desses intervalos, ele dá um intervalo chamado new interval, também com início e fim. E nossa missão é inserir esse intervalo fazendo as junções, os merges que forem necessários serem feitos, tá? Então, por exemplo aqui, né, ele dá um intervalo 1, 3, 6 e 9 e um novo intervalo 2 e 5. A resposta é um 5, 6 e 9. Por quê? Repara que esse 2 cai bem no meio desse primeiro intervalo e o 5 está fora aqui do segundo intervalo. Então, o que era 1 e 3 vira 1 e 5, porque a gente juntou com esse intervalo novo. E aqui da mesma maneira, né, ele dá um monte de intervalo aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e por aí vai. E aí ele dá um novo intervalo 4, 8. Esse 4 cai bem no meio desse 3, 5 aqui, passa direto por esse 6, 7 e vai alcançar o início desse quarto intervalo aqui, né? Então ele vai juntar do segundo até o quarto. Então a resposta vai virar 1, 2, 3, 10, que foi essa junção aqui desse monte de intervalo, 12, 16. A gente tem aqui umas restrições do problema, né, que a gente tem até 10 a 4 intervalos, ou seja, 10 mil intervalos. Essa aqui é a restrição importante, tá? Pessoal, então o que a gente faz para resolver aqui essa bagunça, né? Primeiro que eu vou ser um pouco preguiçoso, né? Então, o intervalo que vai ser dado aqui de input, sei lá, vou pegar aqui um intervalo 11, 13 aqui, para começar com um exemplo simples. Eu vou simplesmente concatenar a esse intervalo aqui e chamar a função sorted, para já colocar o intervalo no lugar certo. Provavelmente provavelmente não, né? Dá para fazer uma implementação mais esperta aqui, mas acredite, isso aqui, né, pelo menos das vezes que eu já submeti até agora, chegou a bater lá 80, 90% do pessoal, né, do tempo de execução. Então, apesar de ser n log n esse sorted aqui, imagino que caia num caso otimizado, porque ele já está quase todo ordenado, é só esse item novo aqui que entra no final. Enfim, é suficiente, pode acreditar. Então, já considerando que esse intervalo novo vai entrar aqui no lugar certo, qual é o algoritmo que a gente vai utilizar, tá? A gente vai montar num loop, fora do loop, desculpa, a gente vai montar com a ajuda do loop uma variável de retorno que é o R, mas a gente já bota nessa variável o primeiro elemento do array para a gente poder executar nosso algoritmo. E aí o que a gente faz no loop? A gente verifica se o último elemento do array conflita com o próximo elemento que a gente vai correr item a item aqui. Então a gente vai fazer um for each intervalos excluindo esse primeiro item que eu já consumi. E toda vez que esse item aqui do final cair no meio do primeiro item que está pendente, ou do item que a gente está estudando ali na hora, a gente vai fazer o merge se necessário. E se não for, a gente simplesmente concatena o item. Então aqui nesse caso simples, né, 1 e 10, a gente vai olhar o próximo item, não tem conflito, a gente vai concatenar esse cara na resposta, o próximo cara não tem conflito, a gente vai concatenar ele na resposta, e assim vai, e a gente vai chegar até o fim desse loop aqui e vai retornar simplesmente esse R aqui que não teve nenhum conflito. Mas não são esses casos que interessam a gente, né? A gente quer ver aqueles casos onde tem briga, onde tem confusão. Então eu já vou fazer aqui o caso mais complexo desses exemplos aqui, né? Que é um array que vai bater lá no dois caras à frente, né? Mais do que um cara só à frente, ele vai bater dois caras à frente e vai servir para a gente entender como esse algoritmo funciona. Então eu botei aqui um 45, né? Repetindo o nosso algoritmo, a gente vai botar o primeiro item já de cara no array de resposta, e aí começa o nosso loop. 10 conflita com o próximo cara? Não conflita. Beleza, vamos botar aqui 11 e 45. 45 conflita com o próximo cara, ou seja, 45 é maior ou igual do que o início do próximo cara? Então a gente vai precisar atualizar esse valor aqui com o máximo entre o último valor do próximo item e o último valor do item atual. O máximo entre os dois é o próprio 45. Então não vai precisar atualizar e vamos passar o nosso ponteiro para o próximo cara.
Está conflitando com esse cara? Tá, 45k aqui nesse meio. Então vamos atualizar aqui esse item com máximo entre 45 e 50, que aliás é 50. A gente vai e atualiza aqui com 50 e aí segue o algoritmo. Ah, esse 50 caiu, conflitou com o próximo? Não conflitou. Se não conflitou, a gente vai repetir todo mundo até terminar o procedimento e a gente retorna esse R como resposta do nosso problema. Tudo bem? Então, pessoal, falando um pouquinho aqui de complexidade, né? A gente acaba utilizando esse sorted aqui, que é n log n, né? A complexidade desse cara em tempo de execução, e a gente de espaço extra usa odd-n, né? Porque no fundo a gente copiou todo o array aqui para o array novo, e também pode ficar como exercício para vocês aí, gerar uma complexidade de espaço adicional odd1 se a gente utilizar o próprio array original para montar o array novo. Mas de novo, não vi necessidade disso para esse problema. Bem, pessoal, vamos de implementação. Aqui é a preguiça, né? Que eu vou botar dentro de intervalos o novo intervalo já ordenado. Aqui a gente inicializa a nossa variável, né, de retorno com o primeiro intervalo. E aqui a gente vai fazer o loop pelos intervalos, tirando o primeiro item, né, do segundo item e diante. E a gente vai olhar agora se tem conflito entre o fim do intervalo que a gente está querendo botar, né, e o próximo intervalo. Ou desculpa, o fim do último intervalo que está no resultado e o próximo intervalo. Então, se o último intervalo aqui que a gente botou na resposta, o final dele for maior ou igual do que o início do próximo intervalo, aí aqui a gente precisa tomar uma decisão, que é esse final aqui vai ser o próprio final ou o final do próximo intervalo, certo? É isso. Então é o max entre o final do último cara que estava lá no resultado e o final do próximo intervalo. Se não, a gente só bota esse no retorno e no final a gente retorna tudo. Aí aqui só deu uma escorregada aqui, não tem esse S no final do nome, mas fora isso a gente já está pronto para submeter. Tá aí, pessoal, problema submetido, batendo 84,43% do pessoal em termos de performance. Pessoal, tá aí, solução enviada, aprovada. E aí, se você gostou desse vídeo, essa é a hora que eu peço para você deixar o seu like. Se quiser ficar por dentro aí dos próximos vídeos que vem pela frente, não deixa de se inscrever no canal também. Por hoje é só, vamos nessa, abraço!